Vamos dar continuidade à primeira parte de cinemática do movimento. Vamos falar de gradiente de deslocamentos. Bem, vamos considerar então um ponto P, como está indicado aqui, o ponto P, que sofre um movimento saindo da sua posição inicial, no tempo t igual a zero, para a posição no tempo t. Então nós temos que esse movimento, como vimos anteriormente, pode ser representado pela soma da posição inicial mais o deslocamento que esse ponto sofre, como aparece indicado pela soma desses dois vetores. Agora vamos considerar um ponto vizinho, um ponto Q, que na sua posição inicial também se desloca, sofre esse movimento para a posição no tempo t. Representando a posição do ponto Q, nós podemos usar a seguinte expressão. O ponto vizinho Q é dado na posição x mais dx, que é representado por essa expressão, x mais dx mais o deslocamento u em x mais dx de t. Observem, nós temos então a posição final do ponto Q, é o vetor x, como está indicado aqui, mais dx, a expressão que está indicada no lado esquerdo dessa equação. Essa posição ela é representada por x mais dx, como está indicado aqui, mais o deslocamento, que está em x mais dx no tempo t. O que nós observamos aqui? Que x sofre o deslocamento, passa a ser x, e dx é transformado em dx. Então, observem, a vizinhança de Q, o ponto Q que está na vizinhança de P, está identificado pelo vetor dx. Dx também sofre um deslocamento e se transforma em dx. Se nós subtrairmos, então, essas duas equações, como nós observamos aqui, o que resta é uma representação de dx, como está indicado aqui. Então, dx é representado por dx mais u de x mais dx no tempo t menos o u de x. Então, observem, dx ele é representado por dx mais u de x mais dx no tempo t menos o u de x no tempo t. Observem que aqui nós temos a diferença de u de x mais dx menos u de x. E nós podemos usar o gradiente para representar essa diferença, que é o que aparece aqui. Então, nós temos que dx vai ser igual a dx mais a variação no campo de deslocamento u. E essa variação no campo de deslocamento u pode ser representada pelo tensor gradiente de u aplicado em dx. Aqui nós temos a matriz do tensor gradiente de u. Então, observando aqui nas linhas, nós temos a derivada de ui com relação a xj, derivada de 1 com relação a x1, x2, x3. Nas colunas, nós temos a derivada de o1, o 2 e o 3 com relação a x1, e assim nas outras colunas também. E o que nós observamos aqui, através dessa expressão?
Se o gradiente de u for igual a zero, então nós temos que dx é igual a dx, uma vez que esse termo se anula. Isso vai representar o movimento na vizinhança de P com uma translação de corpo rígido. Ou seja, qualquer ponto na vizinhança de P vai sofrer o mesmo deslocamento dx. Agora que nós já representamos o deslocamento na vizinhança de um ponto, nós vamos definir as deformações infinitesimais. Para isso, vamos considerar dois deslocamentos na vizinhança. dx1, dx1, que vai ser representado por dx1 mais gradiente de u, dx1, e dx2, que é representado por dx2, gradiente de u, dx2. Observando que dx1 e dx2 são movimentos diferentes, em diferentes vizinhanças, em diferentes pontos que estão na vizinhança de um ponto P. Vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer o produto interno entre dx1 e dx2. Então, expandindo essa expressão, nós podemos observar aqui, nós temos o produto interno do lado esquerdo, vamos usar o produto como referência aqui, como auxílio, a expressão do lado direito. Então, nós temos aqui a expansão dessa expressão, produto interno dx1 com dx2. Podemos cruzar aqui, dx1 com gradiente de u dx2, mais dx2, gradiente de u dx1, mais o produto interno entre gradiente de u dx1 e gradiente de u dx2. Bem, nós temos o seguinte, dx2 escalar, gradiente de u aplicado em dx1, nós podemos usar aqui a definição do tensor transposto e escrever como dx1, produto escalar, gradiente de u transposto, dx2. Observem que nós trocamos a ordem aqui, dx2, dx1, dx1, dx2, e usamos aqui o tensor transposto do gradiente de u. E além disso, esse outro termo aqui, o último termo, que envolve este produto interno, nós podemos escrever como dx1 escalar, gradiente de u transposto, gradiente de u, dx2. Observem que nessa expressão, nós usamos também a definição do gradiente de u transposto. Nós temos aqui dx1, aqui nós temos o primeiro vetor, que está representado aqui, e o gradiente de u toma o seu transposto para representá-lo dessa forma. Observem que fazendo isto, nós conseguimos colocar o dx1 em evidência, alterando essa expressão para que nós possamos agrupar os termos. Então aqui nós temos esses termos agrupados. Observem que nós temos dx1 aqui e também temos dx1 fazendo o produto interno com os termos que foram agrupados no slide anterior. Então colocamos o dx1 em evidência e temos o seguinte, vamos chamar aqui de regime de pequenas deformações. Podemos representar o produto interno entre dx1 e dx2 como dx1 escalar dx2 mais 2 dx1 é aplicado em dx2. Onde esse tensor E aqui é o chamado tensor de deformações infinitesimais, que é representado dessa forma. Observem que o tensor de deformações infinitesimais, nós eliminamos ou excluímos esses termos de alta ordem, que são o resultado do produto entre o gradiente de u transposto e o gradiente de u. Bem, de forma mais simples, ou de uma maneira mais simples, o tensor de deformações infinitesimais E
nada mais é do que a parte simétrica do tensor gradiente de U. Observem que um ponto importante aqui foi a exclusão, ou o fato de se desconsiderar os termos de alta ordem, resultado do produto do gradiente de U transposto com o gradiente de U. Em termos de componentes, o tensor de deformações infinitesimais pode ser escrito dessa forma. EIJ é a metade dUI dxj, mas dUj é dxi. A representação matricial do tensor de deformações infinitesimais é apresentado dessa forma. Então, dado que nós conseguimos representar os deslocamentos U1, U2 e U3, é possível determinar o tensor de deformações infinitesimais. E agora nós vamos partir para a interpretação geométrica dos elementos que compõem o tensor de deformações infinitesimais. Para isso, vamos começar com os elementos da diagonal. E para isso, nós vamos considerar um elemento na configuração indeformada, dx, que vai ter uma dada direção n, um vetor unitário, com um comprimento ds, ds maiúsculo, como está indicado aqui. E vamos considerar ds minúsculo, ds, como o módulo do vetor dx, onde dx aqui é a deformada deste segmento dx na configuração inicial. Nós podemos determinar este resultado, comprimento ao quadrado na configuração deformada, menos comprimento ao quadrado na configuração indeformada, é dado por essa expressão. Nós podemos determinar essa expressão através do produto interno que foi realizado anteriormente. Observem que nós podemos chegar naquele resultado, substituindo dx por ds, dx por ds. Observem que aqui nós temos o comprimento ao quadrado, nós temos ds ao quadrado, que é o módulo deste vetor ao quadrado. Aqui nós temos o módulo de dx ao quadrado, que é ds ao quadrado. Então, nós temos aqui ds ao quadrado. Aqui nós temos ds ao quadrado. E ao substituir dx por dsn, nós temos exatamente o lado direito da equação. O que foi feito aqui é um simples algebrismo. Passamos esse termo do lado direito para o lado esquerdo, onde chegamos na expressão mostrada. Chegamos então na expressão, como ela foi apresentada, e vamos considerar no regime de pequenas deformações que o quadrado do comprimento, o quadrado da diferença entre o comprimento deformado e o comprimento inicial vai ser próximo de zero, como está indicado aqui. E esse quadrado, aqui nós simplesmente expandindo essa expressão, temos ds ao quadrado menos 2 ds, ds mais ds ao quadrado. Logo podemos fazer alguns algebrismos para melhorar essa expressão. Então nós simplesmente aqui somamos e subtraímos a quantidade ds ao quadrado. E com isso nós temos o seguinte: ds ao quadrado menos ds ao quadrado menos ds ao quadrado é igual a 2ds, que multiplica ds menos ds. Então agora nós vamos comparar esse termo que foi encontrado aqui, que representa o lado esquerdo dessa equação, e vamos igualá-lo ao lado direito da mesma equação. Então vamos comparar esses dois termos. Com isso nós temos o seguinte: fazendo um algebrismo simples aqui, ds menos ds dividido por ds
vai ser igual a n escalar n, que é representado pelo elemento E na direção nn, observando que isso aqui não é uma soma em n, mas sim o elemento do tensor de deformação infinitesimal na direção do vetor n. Bem, observem que aqui nós determinamos a componente para uma direção n qualquer. Então, nós podemos, com isso, fazer a análise nas direções 1, 2 e 3. Neste caso aqui, o elemento E11 é o alongamento relativo, ou alongamento unitário, de um segmento que inicialmente estava na direção de x1. Observem que aqui nós temos o alongamento, que é o comprimento final menos o comprimento inicial, relativo ao comprimento inicial, como está mostrado aqui. Então, essa é a representação dos elementos da diagonal do tensor de deformações infinitesimais. Eles representam alongamentos relativos em um segmento que estava na direção de ou x1, ou x2, ou x3. Agora nós vamos interpretar os elementos que estão fora da diagonal. Para isso, vamos considerar dois elementos infinitesimais aqui na configuração indeformada. Vamos chamar aqui de dx1, vamos usar dx1, que está numa direção m, então representado por ds1m, e vamos considerar dx2 como ds2n, onde as direções m e n, ou os vetores unitários m e n, eles são perpendiculares entre si. Observem que essa perpendicularidade ela é observada na configuração indeformada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o produto interno entre dx1 e dx2. Bem, os comprimentos de dx1 é ds1 e o comprimento de dx2 é ds2. Usando aqui a definição do produto interno, o produto interno entre dois vetores é o módulo, é o produto do módulo desses dois vetores, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bem, vamos substituir aqui então. Nós temos que dx1 escalar dx2, o resultado que nós obtivemos no slide anterior. Então, isso aqui seria o elemento E na direção mn. Então, substituindo aqui, nós temos que isso vai ser 2 ds1, ds2, m escalar E aplicado em n. Observem que m e n são os vetores unitários na direção de dx1 e de dx2. Observando agora essa expressão, nós podemos fazer um algebrismo relativamente simples. Vamos dividir ambos os lados por ds1, ds2. Então, nós chegamos nessa expressão, como está mostrado aqui. Então, nós chegamos em ds1 dividido por ds2, relação de ds1, ds2, cosseno do ângulo entre eles, é igual a 2m escalar E aplicado em n. Bem, se nós substituirmos aqui, chamarmos de θ igual a, que é o ângulo entre esses dois vetores, m, os vetores unitários m e n, chamarmos de θ de π sobre 2 menos γ, nós temos que o cosseno de π sobre 2 menos γ, usando as identidades trigonométricas, vai ser igual ao seno de γ. Porém, nós temos que para pequenas deformações, o ângulo γ ele é um ângulo muito pequeno. Por isso, nós podemos fazer uma aproximação com o seno de γ se aproximando do ângulo γ. Dessa forma, ds1 dividido por ds1, ou seja, a relação entre o comprimento deformado e o comprimento inicial, comprimento indeformado, é próximo de 1.
tanto para o segmento dx1 quanto para o segmento diferencial dx2. Substituindo então nessa expressão, nós temos o seguinte: gama é igual a 2m escalar é aplicado em n. Dessa forma, aqui nós temos então a representação do ângulo para dois elementos que são ortogonais entre si na configuração indeformada, com direções quaisquer. Se nós observarmos agora, por exemplo, m na direção de x1 e n na direção de x2, ou m na direção E1, substituímos m por E1 e n por E2, nós temos que 2E1, 2, ou seja, o elemento fora da diagonal, vai fornecer o decréscimo no ângulo entre dois elementos que inicialmente estavam nas direções de x1 e x2. Da mesma forma, E2, 3 vai representar o decréscimo no ângulo que dois elementos que inicialmente perpendiculares entre si estavam na direção de x2 e x3 e assim sucessivamente. E dessa forma nós temos uma interpretação para os elementos fora da diagonal do tensor de deformações infinitesimais. Representam um decréscimo no ângulo de dois elementos que inicialmente estavam nas direções perpendiculares entre si, dos eixos coordenados. Com o uso dessas interpretações, nós podemos entender que o tensor de deformações infinitesimais traz consigo duas informações geométricas diferentes, tanto na variação da deformação relativa, tanto de deformação relativa, quanto de deformação angular.